Fala, meus amigos, bom dia a todo mundo. Excelente terça-feira, 22 de novembro de 2022, são 10 horas da manhã. Vamos iniciar um bate-papo com a nossa amiga consultora Norma. E hoje vai ser do jeito que a gente gosta, né? Com muita interação. Muito obrigado pela presença de vocês, falando que nós estamos com o nosso concurso Papo com Autor aberto. R$ 30.000 em premiação. Ganhou, levou, não tem conversa. Mais R$ 1.000 durante 6 meses. R$ 1.000 ali durante 6 meses. Mais a divulgação do seu livro. Mais o lançamento do livro em 2 locais no Brasil à sua escolha. Então é um pacote fechado aí de situações que pode beneficiar você, escritor. Qualquer gênero, não vai ter seleção de títulos, isso aqui. Vai ser o seguinte: se inscreveu, ganhou o número. Esse número vai ser sorteado eletronicamente, mostrado ao vivo. E aí você vai ter acesso a isso daí, tá bom? Acho que a Norma chegou por aqui. Norma, já vou mandar o convite, né? Espero que vocês possam curtir o nosso bate-papo de hoje. E depois essa live vai estar disponível no nosso Facebook e no nosso YouTube também, tá bom? E vamos nessa, né? Vamos nessa, que eu espero que vocês gostem desse bate-papo. Nós estamos com o nosso projeto da editora... a editora Papo com Autor. Nosso canal Papo com Autor tem dado um resultado muito bom a muitos escritores aí que têm participado de nossas lives, inscritos, né, nos nossos canais aí. Tem dado um retorno bacana e eu acredito que a tendência é melhorar cada vez mais para todos vocês, beleza? Eu espero que vocês possam gostar desse bate-papo. Eu espero que vocês possam estar junto conosco, né, mais vezes. E as coisas vai dar certo. Tem que insistir, né? Sempre, sempre, sempre. A Norma já mandou uma solicitação aqui, eu aceitei. Vamos entrar online para bater este papo. Norma, eu aceitei. Muito obrigado a vocês que vão entrar, vocês que vão assistir no decorrer do tempo essa live, tá bom? A nossa ideia é fazer com que esse projeto ele continue cada vez mais e que vocês possam ser beneficiados acima de tudo. A ideia do nosso projeto é transformar vocês em best-seller. A gente não tem outro caminho, é só isso. Eu aceitei seu convite aqui, Norma. Agora foi, agora foi. Agora sim, agora sim. Norma, olhe, eu tô com o pessoal aqui perguntando se vocês vão falar mesmo ou é papo furado? Gente, olha o compromisso, hein? Pelo amor Olha de no que eu Deus. me meti, olha no que eu me meti, rapaz. É brincadeira. E eu tô assim, olha, eu sou um dos caras que estou envolvido nessa polêmica porque tem um contrato assinado onde nenhuma das cláusulas foi atendida pela minha editora. Então, assim, eu posso falar com proficiência e hoje, por conta disso, né, eu acho que quando você entra numa crise, quando você entra numa briga dessa, não, surge a oportunidade. Né, surge a oportunidade. Então a gente tem que saber abraçar e observar com bastante calma, com bastante cautela, né, saber fazer crítica construtiva para que as coisas cresçam, né? Para que as coisas cresçam. As críticas construtivas é uma coisa, a crítica destrutiva é outra. Então, assim, a nossa ideia é o seguinte, é falar, pode ser a minha e a sua verdade para outras pessoas, não, eu quero que todo mundo entenda isso. O que nós vamos falar aqui é o que a 99% dos escritores, se não 100%, tá bom? Se não 100%, passam com as editoras. Eu estou falando com editoras que já têm um nome no mercado, editoras que já estão trabalhando, editoras que já têm uma carta aí de pelo menos uns 500 a 1.000 clientes, tá? É nesse nível. É essas aí que fazem o que nós chamamos no Nordeste de merda, uma merda atrás da outra. Agora, aquelas pequenininhas, a gente não pode colocar isso. Ontem mesmo a Elisângela Medeiros, da Irmã Medeiros, indicou uma editora que ela é pequena, e essa editora tem cumprido tudo que tem planejado, tudo que tem ofertado. Então, diga-se de passagem, nós estamos trabalhando com editoras que já estão ofertando mundos e fundos na hora de entregar nada, né? Meu amor, se apresente. Muito obrigado pelo seu carinho. A gente tem enchido o seu saco lá no grupo direto.
né? Muito obrigado pela sua presença. E, assim, fique à vontade, se apresenta ao pessoal, porque todo mundo vai querer saber quem é Norma a partir de hoje, viu? Já sabem, mas agora, então... Vou ficar famosa, né? Não Agora é vai. esse o objetivo. Agora vai. Agora vai. Mas é assim, eu quero primeiramente agradecer o convite, viu, Rodrigo, de estar aqui nesse bate-papo contigo, né? Que a nossa amizades, né? Nos conhecermos partiu assim ocasionalmente Verdade. de uma inserção minha no grupo, e eu me interessei realmente pelo seu trabalho, que eu acho que é um trabalho grandioso, é um trabalho de ajuda ao escritor. Isso que eu venho fazendo também, por isso que eu me aliei praticamente a você nesse tema, nessa batalha e nessa luta aí para construir um mundo melhor para essa camada aí de escritores independentes, né, que estão tão à deriva, né? Nós Totalmente. vamos comentar. Totalmente. Meu nome é Norma, como todo mundo sabe, mas uma hora eu coloco Norma Oliveira, às vezes é Norma Neres, né? Lá está Neres, né? E eu sou amante, né, da literatura e dos livros, né? Sempre gostei de ler, sempre me interessei por esse assunto. Eu acho que o livro ele traz muito benefício a todos, né? Então deve sim ser divulgado. Então, eu sou, assim, apaixonada pelos livros, né? Isso me faz cada vez mais pesquisar amplamente sobre o assunto. Eu sou graduada em serviço social, certo? E uma das temáticas, assim, que mais, assim, eu tive dificuldade ou dor de cabeça de concluir foi o meu TCC, foi o trabalho de conclusão de cursos, sabe? Então, eu fiquei assim completamente perdida, mas eu fiz. Desorientada. E não tinha quem orientasse. Para início de conversa era né? bem assim. Ó, pega lá e faz e se vira, né? E aí eu provei que eu conseguia me virar, fiz um bom trabalho de TCC de curso, inclusive eu vou escrevê-lo ele no ISBN. Você sabe que todo trabalho de formação de curso ele pode virar um livro, você pode Com registrar. certeza, você pode registrá-lo. E eu pretendo fazer isso com essa obra. Bom, mas enfim, aí através disso, eu me dediquei ao serviço social, faço algumas coisas, alguns trabalhos assim do serviço social, mas também eu me dediquei mais a projetos, que também faz parte, né? O serviço social ele abrange vários setores, inclusive o cultural também. Com certeza, né? Principalmente. Os direitos, né? As violações de direitos que existem em vários setores, né? Todos os setores existem atrás das violações de direitos. Isso. Tá? Então, eu sabendo dessa lacuna e investigando também esse meio literário, eu também descobri assim vários falsetes, né, nessa violação de direito. Mas, enfim, foi assim que eu cheguei, né, ao meio literário. Hoje eu sou consultora e eu dou consultoria e assessoria no terceiro setor e no setor privado. Também faço mentoria de elaborações de projetos para quem se interessar, tá? Por quê? Porque eu acho bem importante o escritor saber ou ter ao lado dele uma pessoa que se interessa em dar visibilidade, tá? E engajar as vendas desse produto, né? Porque, na verdade, eu sempre pensei assim, Rodrigo, o escritor ele tem que sentar e escrever, tá? Os outros atributos à sua volta, não é todos que têm essa habilidade. Então, ele tem que ter um bom gestor com ele, senão ele cai naquele paralelo que você sempre fala, ele é um produtor de obras. Isso, né? Ele não chega é um escritor, ele torna-se um produtor de livros e acabou o problema.
né, ele se torna um produtor de livro, e esses livros dele, embora muitos sejam bons, né, deveriam estar no seu local devido, que é na prateleira de uma livraria e na mão do leitor, porque eu acredito que por mais simples, assim, por mais humilde que o escritor queira ser, eu acho que nenhum escritor ele escreve para si mesmo. Com certeza. Isso é fato. Ele, Eu não acredito nessa história. Olha, Norma, você sabe que eu tenho conversado com inúmeros escritores, diversos escritores. Prova é o nosso Instagram, o nosso Facebook, são inúmeras entrevistas. E eu vou bater sempre em cima disso. Quando o escritor ele vem conversar comigo e ele fala assim, eu não tenho uma ideia de fazer na questão financeira. Aí eu falo, então você está no mercado errado, eu acho que eu estou entrevistando a pessoa errada. Se você produz alguma coisa, você não produz para você. Se você estivesse produzindo para você, você tinha escrito em seu caderno toda a sua teoria, colocado ali dentro de uma gaveta e lá ficava. Se você expõe seu produto, é porque aquilo é para outra pessoa. E se está exposto para outra pessoa, você não ia buscar a visibilidade desse produto. Porque toda a visibilidade traz um resultado, principalmente resultado financeiro. E ninguém está rico o suficiente, pelo menos no nosso meio literário, que não esteja buscando o recurso financeiro. Que não esteja aí, pessoal, compra meu livro, tá aqui o link, compartilhando, fazendo impressões, gastando dinheiro, perdendo dinheiro. Então, assim, é uma ideia de concurso. A gente, no Nordeste tem um termo que diz assim, é uma ideia de jirico, né? Aquele sapinho miudinho, é o filhotinho do sapo, tá ali. É uma ideia de jirico que quer implementar na cabeça das pessoas, que as pessoas têm que entrar dentro de um projeto literário e ela não tem que pensar no financeiro. Tem que ser o social acima de tudo, é custo. Pô. Então, assim, se não pensar de forma profissional, e eu estou falando seriamente isso mesmo, de forma profissional, e não buscar ajuda profissional, ou seja, pessoas que tenham a condição de fazer você alavancar o seu projeto, você não vai para lugar nenhum, Norma. Não adianta. Não vai. Exatamente. E pensando nisso, né, Rodrigo, quando eu adentrei, foi assim, eu li uma obra de um amigo que escreveu um romance. Eu gostei do romance, achei assim, apresentei para outras amigas minhas, elas deram uma devolutiva muito bacana do romance dessa pessoa, mas era assim, aquela obra escrita e guardada, assim, sabe? Sem ter a visibilidade. Então, o que eu fiz? Como eu estudo e pesquiso muito a plataforma Salite, né? A Salic, desculpa, a Salite, a Salic, e aí eu falei, olha, é uma obra que tem que recorrer, se a pessoa não tem condições, talvez, a iniciativas, né, incentivos fiscais, né, para dar fomento a essa obra, porque essa é uma obra que tem que estar na mão do leitor. Então, vamos captar recursos para que possamos, né, colocar ela no mercado. E foi assim que eu adentrei ao Salic, pesquisei e comecei a fazer essa inscrição, comecei a colocar esse projeto, escrevi um projeto e comecei a colocar no Salic. Qual foi a minha surpresa quando eu estava no Salic, eu deparei com várias editoras lá dentro. Muitas? Muitas. E eu fiz a pergunta, né, como profissional, como assistente, eu falo, mas peraí, o que essas editoras estão fazendo aqui? É claro, se assim, elas entram no portal para fazer captação do terceiro setor. Todas elas, sem exceção, estão lá dentro para captar recursos, porque o que nós pagamos como escritor não mantém a editora. A editora Exatamente. arrecada esses fundos através de empresas enormes, Coca-Cola, Fiat, Ford, por aí vai, pelo mundo inteiro, para ela poder reduzir o imposto delas. Essas empresas fazem investimentos lá dentro, mas é interessante, viu? Essas empresas, Norma, elas buscam doação e não patrocínio. Ela entra no Salic e o termo dela para as empresas é para doação. A doação não aparece no projeto como doador. Não aparece o nome lá. Pode ver que todas elas estão lá. Procure uma obra dessa empresa e veja se tem
Porque o patrocínio é diferente da doação, né? No patrocínio você pode dizer quem é que está patrocinando, dá nome, dá imagem, mas a doação não, é Uhum, anônima. Ela vem como anônima. Então lá dentro tem exato. milhares. Lá dentro tem milhares. Então, mas o que eu observei, Rodrigo, foi que algumas editoras, elas não estavam buscando essa doação, elas estavam realmente buscando fomento para um determinado livro, Uhum. sabe? Aí Mas isso me chamou é muito um a título, atenção. olha, é um título que eles escolhem no meio de inúmeros títulos, que ele acha que aquele título, um exemplo, compra o meu livro, e o meu livro tem potencial de crescimento. Como eles não têm caixa e não tem também editora, no caso a nossa editora aqui, eu não posso buscar um fundo no governo federal, num banco, Banco do Brasil, Banco Caixa Econômica, ou qualquer outro banco, BNDES, para poder fomentar a minha empresa. Então eu escolho um título que vai ter potencial de crescer, e aí eu faço esse título entrar lá dentro e vou buscar o investimento para esse título. Eu busco um investimento para o Certo. título. E aí eu boto 2, 3 títulos, vários projetos lá dentro que eu sei que tem potencial. Uma vez que é aprovado, aí eu vou atrás aí eles vão atrás, porque eles já têm um catálogo de empresas que já fazem esse tipo de investimento. Mas é um título mesmo. Só que esse título que eles estão buscando não entra como patrocínio, normal. Entra como doação. Ah, então, mesmo aí eu pensei aí eu conversei com várias pessoas se elas tinham conhecimento desse processo, né, Uhum. das editoras. E infelizmente a maioria não tinha conhecimento desse processo. Bom, aí mediante isso eu fui ler os contratos, né, É aí que o bicho dessas pega. editoras. É aí que o bicho pega. E aí eu fiquei decepcionada com a violação de direitos que esses escritores sofrem. Por quê? A maior parte que está no contrato, elas não são cumpridas. Elas não são assim, eles não recebem nem a metade, né, das promessas do que tem nos contratos. E um agravante maior, eu fiz o teste, como se eu fosse uma escritora, como se eu quisesse lançar um livro. Eu fui muito bem atendida, Como sempre. receberam todos os meus telefones, enviei a obra, inclusive era a obra de um amigo, de um livro que ainda eu tenho o projeto desse livro, né, que é O Amor para Down. Enviei para eles fazerem uma análise desse livro, fizeram uma análise, viram 1000 defeitos no livro que tinham que corrigir, isso acrescentava não sei o quê, e aí mandaram uma planilha para mim de curso. Até aí o atendimento era ótimo, tá? Mas na hora de fechar o contrato, eu não fechei, lógico, porque eu já sabia. Até aí, eu só fui testar o atendimento, que eles fazem com todos que têm o sonho de ver o seu livro no físico. Uhum. Eles iludem até onde, Até onde sabe, podem. eles usam toda a Toda. possibilidade, Toda. porque você está com o seu emocional preparado. Você é a presa certa É. ali. Aí, no final, quando você assina o contrato e quando você paga o tanto lá das edições lá contratadas, você não tem mais contato com eles. É tudo por e-mail. Né? Eles não te demoram para responder um e-mail, não tem mais contato com você. Então, se você pensar, fica visível, porque eles estão interessados no seu produto A equipe é só. de vendas. A equipe que está lá é equipe de vendas, não é equipe de apoio nem acompanhamento. É equipe Exatamente, de eles vendas. estão interessados em pegar o seu produto, né, e colocá-lo à venda, É isso mesmo. entendeu? Eles não estão interessados em te dar visibilidade, em te colocar nas prateleiras do mercado. E o escritor fica nesse meio envolvido. Não vou citar nenhuma editora aqui, porque eu acho assim, não é o objetivo nosso denunciar. Eu não sou escritora, eu sou consultora e assessora literária, certo? Uhum. De projetos sociais e culturais. Não é o meu objetivo
citar nomes de editora. Mas quem tem lá seus problemas com ela sabe realmente a quem eu estou me Eu referindo, posso, e eu vou porque dizer, são eu muitos. posso dizer para você, eu posso. Eu acabei de assinar um contrato com a editora Viseu no início do ano, e eu tive 4 Uhum, WhatsApps, 4 telefones de contato de 4 consultores dentro da editora Viseu. Tratei com todos eles uhum, e fizeram uma proposta. Eu fiz o pagamento à vista. E a minha ideia, meu projeto com eles era: eu preciso desse livro em agosto desse ano. uhum, Eu tenho que lançar o livro antes da eleição. Isso está em contrato, observe bem, está em contrato. Chegou uhum, agosto, setembro, outubro, meu livro até agora, hoje é 22, até agora meu livro não chegou ainda. Chegou ontem um e-mail dizendo que eles receberam o livro e em 48 horas ainda vai postar para poder mandar o meu rastreio. O que é que ocorre? Eu estou esperando o livro poder chegar, eu já estou com uma equipe de advogados em cima dessas possibilidades, porque cada dia que passa, porque não, o nome do meu livro é Atentado ao STF. É um livro de ficção uhum. policial. E eu precisava do meu livro antes da eleição para eu poder projetar o ganho do livro. Exato. E quando eu fiz o livro, lá estava incluso o material de marketing. Estava incluso, eles me enviaram material de marketing, capa do livro, tal, tal. Quando eu fechei acordo com eles, estava tudo incluso. Uhum. Depois eu comecei a cobrar, cadê o material, cadê o material, cadê o material? Eles mandaram o link para eu poder acessar 5 imagens e ele fala assim, cortesia. Aí eles dizem lá, estamos mandando uma cortesia para você começar a lançar o seu livro, uma cortesia. Olha, eu paguei um serviço e quando foi agora, a última vez ele falou, olha, as suas cortesias, os seus livros que são brindes, olha bem, os livros que você comprou, que são brindes, vai ser encaminhado um monte de informação, tal, mandou um e-mail de expedição. Aí eu mandei um e-mail para eles, também esculhambando, e falei, olha, brindes não. Primeiro, respeite o autor. É pago. É. Eu produzi os livros e eu preciso que os livros estejam nas livrarias. Aí quando chegou o dia 5 de outubro, eles abriram a pré-venda do livro e só colocaram o meu livro para disponibilizar para venda e para entrega no dia 31 de outubro, após as eleições. Então, assim, o meu prejuízo, eu posso dizer para você que pelo tema, ele torna-se quase que incalculável. Meu dano material, porque a ação é dano material. E eu posso colocar dano Exato. moral também, porque eu tenho um desgaste emocional muito grande. Tem uma briga muito Não, grande tá em cima certo. disso. Então, o meu desgaste e a minha busca, eu tenho mandado e-mails, eu tenho solicitado todas as formas, eles não me dão a resposta. É simplesmente assim, olha, senhor, o último e-mail deles que eu achei espetacular. Falei assim, olha, nós não somos Hum, empresa de marketing. Para o senhor poder contratar o serviço de marketing nosso, os valores são esses daqui. E mandou uma tabela de valores para que eu pudesse criar packs, para que eles produzissem os packs que eu paguei e enviassem para mim. Então, assim, vou esperar os livros chegarem. Já estou no prejuízo, Norma. E aí eu estou falando mesmo. A editora Viseu, que nós fechamos um acordo padrão, como você falou, no início do contrato, e eles falaram todo o acesso a partir de agora será por e-mail. E nós damos 5 dias para poder responder o seu e-mail. Eu, tá, por 5 dias uhum, para responder o e-mail, eu entendo, porque nós estamos hoje fazendo um catálogo de revisores ortográficos para a nossa uhum. editora. E aí muitas pessoas mandam as informações e você não consegue responder todo mundo. Por mais que você tenha uns parceiros respondendo, você não consegue responder todo mundo. Então, 5 dias, Uhum. para quem tem uma empresa, sabe que isso é viável, não tem para onde correr. Mas você passar 15 Certo? dias, 10 dias, e quando você responder esse e-mail, responder com deboche, eu vou te falar, Norma, eles estão pagando para achar um cara, estavam pagando, arriscando o pescoço, para achar um cara igual o Rodrigo Hunter. Pagaram Verdade. pagaram para achar um cara, e eu não escrevi o livro para a editora Viseu, não foi porque a editora Viseu, eu estava querendo testar a editora Viseu, não, eu pesquisei entre as editoras que estavam lá dentro, eu fui ver os títulos que estavam em ascensão dentro da editora, eu pesquisei os Uhum, canais que a editora estavam vendendo os seus produtos, e assim, uhum. infelizmente, as livrarias pequenas não têm contrato com a editora Viseu. A mais livraria não tem editar. As livrarias pequenas, como eu só vou em livrarias Leitura, Saraiva, as grandes, né?
nas grandes culturas. Como eu vou nessas livrarias, porque é onde está na capital, é onde elas estão, nas grandes capitais, eu frequento esses locais. Então é mais fácil achar os títulos dessa editora lá. Mas nas livrarias pequenas, nas pequenas cidades dos interiores, por exemplo, eu estou aqui em Itajaí, próximo a Navegantes, tem o Shopping Itajaí. No Shopping Itajaí tem uma livraria. Só tem 4 títulos lá, da editora Viseu. Dentro da livraria, só tem 4 títulos. E esses 4 títulos estão esgotados e a editora Viseu não fechou o contrato, acordo com eles para poder mandar. Porque é a livraria que fecha o contrato com a editora, um acordo comercial, para que eles possam enviar. Então, as editoras, a minha editora que me prometeu uma coisa, não está nas livrarias. Online você acha. Online está vendendo. Agora, físico, em uma editora, eu não estou achando. Como eu não consegui achar ainda meu livro em minhas mãos, imagina achando ele em outro local. Né? Então, eu posso falar para você, a editora Viseu pagou, eu acho que ela pagou caro, para poder correr um risco tão desnecessário, que ela poderia muito bem dar atenção a um contrato que ela se dispôs a assinar comigo. Não foi eu que me dispus a assinar o contrato com ela. Foi ela que se dispôs a assinar um contrato comigo e correu risco judicial do não cumprimento dos acordos, ela pagar por isso. É simples. E não é uma ameaça, é uma questão de busca de direitos. Com certeza. Não é a questão de ameaça, é busca de direito. É por isso que meu livro agora, que é o Policial Baleado, ele está apenas em e-book na Amazon, e eu vou fazer o lançamento dele físico por nossa editora Papo com Autor. Eu não vou fazer com outra editora. Vou fazer com a editora Papo com Autor mesmo, com a minha própria editora. Vou produzir fazer uns exemplares avulsos para poder lançar ele aqui em Balneário Camboriú. Eu vou fazer dessa forma. Em Salvador também, em Balneário Camboriú. Eu fui impedido, Norma, de fazer lançamento do livro Atentado ao STF. Eu fui impedido. A editora mandou um e-mail para mim dizendo que eu não poderia fazer o lançamento do livro até o material estar na mão, tal. Então eu tenho todos esses materiais guardados, arquivados. E quando o material puder chegar, eu falo, agora a gente conversa de forma diferenciada. Agora a gente conversa. Porque eu fui prejudicada, por isso que eu estava atrás de uma pessoa que conhecesse da situação, e a gente pudesse conversar abertamente e orientar os escritores o que eles devem fazer para eles não caírem nessa cilada que é esses contratos com editoras. Hoje eu sei o que fazer, né? Mas eles têm que tomar certo cuidado, uma vez que eles não tomam esse cuidado, o prejuízo é muito grande. Exatamente. Então, Rodrigo, uma coisa também que eu prestei muito atenção, é lamentável isso, não é só você, e olha que você é uma pessoa que tem uma grande experiência, né, no ramo, e está passando por esse processo. Agora, você imagina aquela pessoa que não tem nenhum conhecimento, quanto que eles não enrolam, né, esse escritor. Um detalhe também que eu prestei muita atenção, eu conheço aquela editora, eu acho que essa eu posso citar o nome, a Companhia das Letras, né, uma editora muito responsável, o trabalho deles é muito profissional. E o que acontece ali? Ali, para uma obra ser aprovada, ela é analisada, e realmente, se a obra não estiver de acordo, eles são taxativos em dizer, olha, eu não vou poder publicar sua obra por isso, por isso, por isso, ou até ajudam o escritor a refazer alguns textos que ele acha que está inadequado, não fazendo a cabeça do escritor, mas às vezes tem não vou falar erro, mas alguma coisa que o escritor não se atentou, né? Agora, o que eu me impressiono, o que eu presto atenção, é quando você envia a sua obra para certas editoras, elas aprovam tudo. É porque ali está o comercial. Ótimo. Ali é o comercial. A ideia deles não é fazer a avaliação da obra. Aí nós temos que saber o seguinte. Eu tenho que saber a pergunta que eu tenho que fazer quando eu for iniciar uma discussão com uma empresa é: vocês avaliam a obra para a publicação ou vocês publicam a obra? Aí eles vão retornar para você e vai dizer assim: você quer publicar ou você quer avaliar? Então, mas só que aí eles vamos supor, a função da editora, eles se tornam
como que é a gráfica. Uhum, Você manda um livro para a gráfica imprime, é tudo isso. bem. Quer dizer, por ser uma editora, vamos e convenhamos na lei Uhum. Rouanet, lá no primeiro artigo, que preza, né, essa integridade do escritor, né? Essa proteção praticamente do editor, que é o quê? Que é você praticamente cuidar, praticamente ajudar, né? Não é bem a palavra ajudar, dar todo o É apoio para que esse aconselhar e orientar, né? É aconselhar e orientar. aconselhar e orientar o editor. Então, você pega a obra, se você é uma editora, você tem consciência que naquela obra ela não está de forma perfeita para o mercado, e você vira para o simples, para o escritor e fala, olha, nós aprovamos a sua obra, o editor fica super contente, e Uhum. vai repetir o erro em outras obras sem corrigir. E qual é a função do livro na mão do leitor, Olha, uma coisa né? que eu tenho observado e estudado para poder abrir a minha editora é que quando uma editora não cobra pela revisão do livro, Uhum, ele não consegue manter o trabalho dele. A empresa não consegue manter. uhum, Quando a editora não cobra pela revisão, ela vai aprovar qualquer material, porque você falou, ela vai terceirizar e você vai pagar por um exemplar simples e ela vai ter que pagar os funcionários dela, então ela tem que fazer volume. E não é fácil, e aí eu estou falando como empresa, sabe? Não é fácil. Se eu colocar uhum, R$ 400 hoje para avaliar, apenas avaliar uma obra, raríssimas pessoas vão fechar contrato com a minha editora. Raríssimas uhum, pessoas. Mas, eu tenho que saber o seguinte, o que é que eu quero? Imagina, Norma, que uma obra de 400 páginas, ela vai durar em torno de 10 dias para ela ser revisada, uhum. analisada, com um olhar crítico de um revisor. Observe, não é um corretor ortográfico, tá? Um revisor. Não, Esse revisor, ele vai cobrar para a editora um valor entre R$ 1 e R$ 6 por folha. Observe bem a situação, dependendo do nível do profissional. E quando eu falo nível do profissional, não é porque ele passou a vida dele estudando, que ele é PhD, não, não. É pela referência uhum, que outras editoras dão para ele. Você, pô, o exatamente. revisor, o cara que tem eu tenho um currículo de outro mundo, para mim não quer dizer nada. Ele pode cobrar 10 centavos pela folha, é a mesma coisa. Ou ele pode cobrar R$ 1.000. Uhum, Mas se a gente tem acesso a um cara que já faz trabalhos para a editora, aí ele já coloca o valor e vai dizer, olha, as editoras que eu trabalho é essa daqui. Aí ele manda lá as editoras que ele trabalha. Aí você paga porque ele tem um olhar clínico, além de ele fazer uma ex revisão, ele pode fazer uma correção ortográfica. Esse cara exatamente. já custa para mim, por folha, no mínimo R$ 800. No mínimo R$ 1.200. Só para poder avaliar uma obra. Então, se eu pego um projeto desse e passo por uma revisão de um cara desse para tirar do meu bolso, como empresa, eu tenho que fazer o seguinte: eu tenho que cobrar essa revisão. Mas nós estamos num mercado onde o escritor quer que a obra dele seja olhada, avaliada, analisada, corrigida, publicada, receba os direitos autorais, faça sucesso, faça tudo e ele quer ganhar 50% do direito autoral dele. E ele acha ainda que a obrigação é da editora poder fazer tudo. Aí eu estou falando como empresa agora. Né? Estou falando como empresa agora. Só que nós chegamos num nível tão complicado no Brasil que a editora ela tem que lançar, buscamos escritores, ponto um, propaganda correta. Aí você vai lá, se cadastra, manda o material e eu mando um orçamento em cima do seu livro. Eu vou imprimir o seu livro. Quando eu imprimir o Uhum, seu livro, aí agora eu tenho uma equipe de 3, 4 pessoas no máximo, lá dentro do meu escritório, que nós vamos fazer um apanhado dessas obras que estão chegando e eu vou escolher, rapaz, essa obra dessa norma aqui, rapaz, essa norma é boa. Olha aqui, aí eu vi, gostei, mando para João, para Maria, para Frederico, para José. Ele olha, rapaz, é sei, boa. Eu pego agora essa é, obra, encaminho para o site da Selic para buscar recursos, para ela ser aprovada para eu buscar recurso,
e para impulsionar ela no mercado editorial. É o único caminho. Então, a empresa ela é forçada a imprimir os livros, agir como uma gráfica, imprimir. E outra coisa, nenhuma editora imprime livros, ela terceiriza todo o serviço. Todo, né? Ó, Todo serviço é ó, terceirizado. né? Todo serviço, sem exceção, ele é terceirizado. Então, assim, É só o nome, só o selo, né? isso É só o selo. é, é complicadíssimo. Isso eu entendo, mas eu não posso, em hipótese nenhuma, oferecer um serviço e não cumprir. Dizer que eu vou mandar Uhum, para você, dizer que seu livro vai estar em uma livraria e eu não dizer qual é a livraria que seu livro vai estar. Eu não posso simplesmente exatamente. chegar para você e dizer que, olha, nós vamos estar nas principais livrarias do Brasil. A pergunta é, online ou física, meu irmão? Responde aí para mim. Não física, então qual é a livraria que você tem esse serviço físico? Só para eu poder, sabe, dar uma ligada para lá, para eu poder conversar com o pessoal, para eu poder fazer uma visita. É nacional ou é regional? Tem uma diferença. Às vezes eu tenho um acordo com uma livraria, porque mesmo ela sendo franquia, um exemplo, a Saraiva, ela é nacional. Só que ela é franquia. Uhum, Você compra a franquia. Aí a franquia abre uhum, aqui em São José dos Campos e a minha editora vai lá, fecha com a franquia de São José dos Campos, porque é mais barata do que a de São Paulo. Eu não vou disponibilizar na rede toda. Eu vou disponibilizar uhum, na dali de São Bernardo do Campo, ao interior onde eu tenho um acordo comercial. Então, uma coisa que uhum. eu tenho estudado e analisado com bastante cuidado é assim, aonde é que os meus livros, os livros dos meus parceiros, aonde é que eles vão estar expostos, né? Qual é o acordo que eu vou ter com essas livrarias? E é porque a livraria já fica com 30 a 50% do valor do livro vendido na mesa dela. Então, Exato. tudo isso vai implicar no meu acordo com o escritor. Olha, Uhum, eu não sei porque eu devo ter sido um dos poucos autores, mas também é porque eu conheço do contrato. E eu não iria entregar minha obra atentada ao STF para ter menos de 50% de direitos uhum. autorais. Eu acho que eu fui o único autor Certo. que eu fechei com direitos autorais de 50% na venda da obra. Eu tenho 50% de direito Uhum, autoral. O que vender, certo. eu tenho 50%. Seja e-book, seja o que Uhum, for. Eu garanto meus 50%. Então, por conta uhum, disso, eu sei da dificuldade que essa empresa vai ter de colocar o meu livro em uma prateleira. Porque ela vai ter que negociar para ela ganhar o quê? 5%? Ela vai, com os custos total de produção, ela vai ter o quê? 10, 12%? E o restante que vai para a uhum, impressão, isso, aquilo. Ela vai ter que fatiar os uhum, 50% entre a editora, entre as vendas online, entre ela, a impressão. Eu não sei o que ela vai fazer. Eu sei que 50% é meu por direito. E isso vai uhum, acabar me prejudicando. Isso acabou me prejudicando. Mas se o livro estourar do jeito que é para esse, porque eu acabei de receber as informações que o livro está sendo cotado, nem recebi, viu, Norma? Eu recebi da editora Abril uhum. um e-mail e da editora Globo dizendo que o livro Atentado ao STF está cotado para receber todas as premiações de 2022. Todas. É isso que eu recebi. Bom, E eu não recebi meu livro na mão ainda. eu já vendi até seu livro, né? É. Eu já fiz uma venda lá do Kinder, do seu livro. Eu postei e a pessoa falou: ah, vou comprar, vou comprar. Ali tem uma obra semelhante, aí ele já comprou o seu livro, e o seu livro não está na sua mão. Eu acho assim, sabe, Rodrigo, que o que a gente tem que. Eu acho muito bacana o seu trabalho, porque eu acho que vai dar um suporte muito bom para os escritores. É isso que o escritor está É, precisando. suporte. É esse um trabalho que esse um trabalho que a gente tem que mostrar para as editoras que é É possível possível. ser feito É. sem ganância, porque, na verdade, aqui em São Paulo, eu sou de São Paulo, aqui em São Paulo, se você vê, as editoras são faraônicas, Uhum. são, sabe, É uma é de uma monstruosidade. Não, é de uma riqueza o total meu aqui. escritório em São Paulo é na Alexandre Dumas, ali em Santo Uhum, Amaro. Ali tem um uhum, escritório, ali próximo ali é Santo Amaro, Santo Antônio, Chácara Santo Antônio. Ali na Chácara Santo Antônio uhum, tem uma editora, tem um prédio da editora Leitura. Da editora Leitura. uhum. É algo de outro mundo. É algo que eu passo Exatamente. pela frente, levanto minha mão e falo assim: Deus abençoe eles e não me desampare.
Eu sempre fiz isso. Quando eu acho alguma coisa que me Exato. chama atenção e eu admiro, Uhum, eu levanto, quando eu quero uhum. aquilo para minha vida, eu falo, Senhor, Exato. abençoa, Abençoa. prospera, mas não me É. desampara, não. Aí a gente conversa assim com o pessoal. Então, eu sei o que Uhum, é que essas estruturas de São Paulo, eu morei anos em São Paulo, minha construtora e minha incorporadora é de São Paulo, aí, a minha uhum. sede é aí de São Paulo. Então, eu vivo daí dentro, eu sou apaixonado por pela a livraria Cultura que tem na Paulista. A Certo. É excelente. minha vida é aquilo ali. A minha vida é aquilo ali. Uhum. Só que não adianta nada você ter uma estrutura daquela, aí não vou falar pela livraria, tá? Não é a livraria. Vou falar pela editora. Não adianta nada você ter uma Editora. editora monstruosa quando você não tem a parte de cuidar do escritor. A parte de, se você não está Exato. conseguindo fazer, comece a diminuir, comece a dizer não, comece a cobrar. Olha, para você poder vir para cá, eu tenho que cobrar para poder dar o seu serviço. Ah, então vou buscar outra aqui. Então pode ir, boa sorte, sucesso e ponto. Acabou. Exato. Então, Rodrigo, então esse seu trabalho, eu acho que eu me empolguei mais assim, porque está na hora de mostrar que pode fazer um trabalho com caminhos diferentes que todos ganhem, Isso. entendeu? E que todos sejam precificados, porque ontem mesmo eu ouvi uma pessoa solicitando que se fizesse uma correção lá do seu livro, gratuitamente, isso não existe. E eu acho que isso é um desrespeito ao trabalho do outro profissional, sabe? Porque às vezes eu não culpo só a editora, não estou aqui só para falar da editora. Com Às certeza. vezes é o próprio editor, ele não quer gastar com o revisor, ele não quer gastar com o diagramador, ele quer, como você falou, ele quer tudo Tudo de graça. gratuitamente. Tudo de graça. Então, a esses eu indico que eles façam, ou que eles se interam de como elaborar um projeto e buscar incentivos fiscais, porque se ele não tem Mas nós vamos condição, fazer, o Dom. meu modo é o meu modo de trabalhar com livros para o escritor é totalmente inverso. Eu primeiro faço a captação de recurso para depois o escritor ter possibilidades de fazer a sua pesquisa, de escrever o seu livro, mas ele já está com tudo precificado, ele já tem a captação de recursos na mão e ele pode fazer um trabalho, ele pode pagar um profissional, ele não precisa ficar pedindo gratuitamente o profissional, porque é uma situação constrangedora, eu acho. Porque se eu sou uma escritora, eu fiz a minha captação de recursos para o meu livro. Eu vou chegar na sua editora e falar, Rodrigo, eu tenho esse livro, mas eu tenho condições de precificar todo o trabalho, Isso, capista, eu já tenho dinheiro isso. lá reservado que saiu pela Secretaria lá da Cultura, lá pelo Fomento, para o meu projeto. Então, eu acho que isso tem que ser divulgado. Até, Rodrigo, sabe, com as editoras, passado isso para os escritores, para eles não repetirem, né, o erro, Mas porque não eu vai. sei da dificuldade. Norma, é assim, ó, não é questão de cultura. Observe bem, eu não vou tirar o termo cultura do meio, porque cultura é aprendizado, tá? Ah, tá. Cultura é aprendizado. É mania mesmo, é Uhum, mania, isso é mania. Observe bem. Eu não vou dizer qual foi a obra, porque eu tenho um contrato com essa pessoa e ela uhum, sabe, ela vai, certeza absoluta ela vai assistir aqui. É uma brasileira que está está morando no exterior, na Espanha, e ela escreveu um livro, tá? E ela mandou esse livro para mim e falou assim: olha, ô, professor, eu preciso fazer uma captação desse recurso para esse livro. Aí ela falou assim: olha, eu preciso fazer uma captação desse recurso para esse livro e eu preciso fazer uma revisão desse livro. E eu não sei por onde ir. Como ela me conhece do Brasil, eu não sabia nem que ela estava morando na Espanha. Eu falei: olha, uhum. sem problema, eu posso fazer isso para você. Ela pode mesmo? Posso. R$ 10.000. Ela, 10 mil reais. Uma coisa eu garanto a você: eu vou fazer todo o projeto do livro, vou fazer a captação do recurso do livro e você vai lançar o livro. Eu não vou lançar o livro para você. Toda semana você vai buscar editor, você vai fazer tudo, mas eu vou cobrar R$ 10.000. E ela achou na época muito caro. E ela começou Uhum. a pesquisar falar com um, falar com outro, enfim, ela me voltou novamente. Eu falei: senhor, eu tenho um acordo para fazer para o senhor. Eu tenho um carro, tá no Brasil, na minha casa.
eu vou transferir esse carro para você, você consegue essa captação? Agora, a obra dela é digna de um filme para Oscar. Não é uma obra qualquer, é uma obra de filme para Uhum. Oscar. Aí eu falei, não, fechado, Uhum. não tem problema, tá me pagando, pode me dar até ovo de cobra, que eu como ele vestido. Eu não tenho esse negócio. Pagou, nós vamos conversar, porque eu estou falando de comércio, né? Não, nós estamos falando de o reconhecimento do profissional aqui, ele é feito Empreendedorismo, né? isso. Então, eu vou ter meu tempo ele tem que ser arcar. Falei, beleza. Consegui R$ 400 mil para ela, em duas empresas. Só fui bater em três. E eu consegui em duas empresas R$ 400 mil para ela. E aí, quando eu consegui os R$ 400 mil para ela, que a empresa disse que ia fazer doação, aí eu mandei ela, fiz uma procuração, ela autorizou eu negociar com ela esses valores aqui. Os valores foram capitalizados, botei a empresa diretamente com ela, enfim, ela conseguiu receber o valor e ela publicou a obra. Eu vou dizer assim para você hoje, Uhum. sabe quantos livros já foram vendidos dessa obra dela? Uhum. Uhum. Hoje, se eu for pesquisar aqui, o livro já foi vendido 1,5 milhão de obras, de unidades do livro dela, no mundo inteiro. Porque ela lançou em Uhum. português, lançou em inglês e lançou em espanhol o livro. Uhum. Imagine. Olha. Agora, por que que foi feito isso? Porque foi feito um trabalho profissional. Quando a pessoa não quer, Ah, quando você vê um escritor pedindo alguma coisa de graça para o outro, não é porque ele não tem condições, não. É porque é um escritor preguiçoso. Porque ele tem hum. o computador dele na mão, ele tem o celular dele na mão, e é uma crítica mesmo. Ele não quer sentar e ver as plataformas de publicação online. Ele não quer sentar para assistir os vídeos que tem de explicação do YouTube, de como conseguir o fomento, de como você se especializar em venda, de como você gerir o seu Exato. negócio, de como você fazer impulsionamento na rede, como você fazer uma rifa. Ele não quer estudar. Ele quer Não é tudo, verdade. ele quer tudo, 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 tudo de graça. E quando você fala um Ah, não, ele acha ruim. Eu tenho amigos dentro do grupo que está se queixando, nosso grupo lá, Papo com o Autor, no WhatsApp, estão uhum. se queixando porque tem pessoas no privado pedindo. Hoje mesmo, você está lá no grupo, você viu, entrou alguém no grupo para pedir uma série de coisas. Norma, eu removo na hora. Eu removo na hora. Uhum. Postou no grupo pedindo ajuda disso, aquilo, eu removo na hora, porque tem que ter respeito. Chegue no privado e É, converse com a pessoa. Chegue no privado e exatamente. converse com a pessoa. Mas Exa- abertamente, eu preciso que, mas tem que ser de graça. Para de graça, e o tempo que a pessoa estudou? Norma, eu consumo 24 horas do meu dia, Norma. É Gil, ó, a nossa amiga Exato. Gil que diga, sabe? A nossa amiga Gil que diga. Gil fala direto, Rodrigo, tu não vai parar, não. Não é questão de parar. Se tem uma mensagem no Uhum. grupo, eu quero saber do que o pessoal está falando, eu quero interagir com o pessoal. Se puder ajudar, eu estou Uhum. ajudando. Eu agora comecei, eu vou indicar 4 pessoas para poder receber uma verba do Uhum. Fundo Nacional de Leitura, e é sempre está em Uhum. R$ 1.200 por mês fixo que o escritor pode receber. Só que ele tem que fazer um Uhum. investimento, Norma, de R$ 570, R$ 517, que é a taxa que o Uhum. grupo cobram, né? Porque para poder você ser incluído lá em 6 meses você passa a receber. Esse ano, você o custo de você mensalmente é R$ 1.700, sai de 1.100 para receber R$ 1.700. Ninguém quer Uhum. investir os R$ 517 por obra e quer que você indique. Ainda teve escritores que chegaram para mim e falaram: não, pode fazer assim, professor. Você faz o pagamento, me inscreve, faz tudo lá e quando eu receber a primeira mensalidade, eu lhe dou. Eu só não xinguei de rapariga. Agora o restante, sabe? A vontade foi grande, Então, porque é, não tem então, cabimento. é verdade. Então, eu acho assim, essa mentalidade, né, tem que ser destruída praticamente, né, no grupo desses escritores independentes. Eles têm que, vamos supor assim, valorizar, né, o trabalho, como nós valorizamos a escrita dele, valorizar também os trabalhos. E uma profissão também que saiu do mercado foi o, o, o gestor literário, É, né? Não existe mais. Por quê? Porque o escritor não quer ter esse trabalho de pagar esse profissional, né? Que corria atrás, que fazia todos os trâmites, que lia o contrato, todas as cláusulas, né? Porque assim,
é um trabalho para você, vamos supor, para mim colocar um projeto na plataforma Salic é um trabalho. Você tem que fazer a planilha, não é Não é brincadeira, não. entendeu? Não é brincadeira. Então, você está fazendo um trabalho sério, você está fazendo com que aquilo funcione positivamente para o escritor, e é um trabalho que leva tempo. Então, eu acho que isso tem que ser, essa mentalidade do, sabe, está assim, muito banalizado a escrita, né? Assim, o lado profissional da escrita. Mas é assim, eu acho que a nossa função aí no mercado é orientar, né? Orientar, é trazer essas informações para o escritor, para que eles possam ter a visibilidade e o objetivo da sua escrita, né? Que é o livro na mão do leitor. Eu acho Isso. que surgindo novas editoras e quebrando esses paradigmas, essas coisas que existem aí, que não estão beneficiando o escritor, eu acho que é muito importante, sabe, Rodrigo? Porque não é um nem dois, são vários escritores que estão passando por esse processo. Meu objetivo e o seu não é criticar Com as certeza. editoras, e sim, porque não podemos generalizar, porque no mercado existem ótimas editoras, Tem, tem. existem ótimas editoras, mas para se chegar lá, nada é gratuito, tudo é precificado, não é da forma que eles entendem. Né? Eu não estou falando que todos têm que ter as condições de ter 100 mil, 200 mil para lançar uma obra, porque se ele não tem, então, ele procura mecanismo para ter, Concordo. porque existem iniciativas, né, aí privadas também, existem editais em que ele pode elaborar um projeto, colocar nesses editais e receber esses fomentos, existem chamamentos, existem várias alternativas que ele pode estar participando. E se você conversar com o escritor independente, ele não sabe dessas informações. Nada. Então, o primeiro que chega prometendo rios de promessas que irá fazer, Qualquer coisa ele aceita. praticamente Qualquer coisa ele aceita. E ele é disposto a pagar qualquer qualquer valor. E ele paga qualquer valor por aquilo ali, isso. sabe? Achando que vai ser um sucesso. Exatamente. Então, eu acho assim, a nossa função, o nosso trabalho aí é orientar, é esclarecer, né, o escritor para que ele siga realmente um rumo certo, né, um destino certo, e venha usufruir desses direitos da Lei Rouanet, da cultura. Eles não Tá aí, né? participam. Mas é assim, o cara que é escritor e ele não está disposto a estudar o mercado dele, ele está disposto a ser Uhum. iludido. Ele tá pagando para ser iludido. E assim, a questão, olha o nosso grupo, a quantidade de coisas que nós trazemos no grupo, né? De informação, nós já debatemos de tanta coisa no grupo. E eu sempre falo aqui com o pessoal o seguinte: o escritor ele tem que saber se ele vai ser um produtor de livro ou se ele vai ser um escritor, né, que vai ter o seu Escrito livro ali consagrado. consagrado. Para isso daí, existe um processo. E não é apenas, eu sou um escritor independente. Primeiro é o seguinte, sem uma editora, não há escritor independente, porque você não tem royalties de direitos. Você tem Exato. que ter uma editora, e essa editora ela tem que estar no cadastro na Biblioteca Nacional, para quando ela cadastrar o seu ISBN, esse ISBN esteja direcionado a ela por causa dos direitos autorais dela. Tem que estar lá já especificado Exato. isso daí. Então tem um valor que ela vai informar lá dentro da plataforma, quando ela se cadastra, que ela diz que para cada direito autoral, para cada valor vendido, Y é do autor e o restante é dela. Esse restante que vende, que é dela, ela que vai se virar para poder pagar todas as custas lá dentro. Uhum. Ela diz lá, Uhum. o Rodrigo tem valor, a norma tem R$ 10 de cada livro vendido aqui. Foi vendido. E aí, cada livro, existe um catálogo, que esse catálogo é informado, ele tem um sistema para isso funcionar. Quando o Uhum. escritor, e eu entendo que o escritor ele também não tem que conhecer tudo. Com o tempo a gente conhece tudo. Mas o escritor, não, ele tem que Uhum. começar a aprender a querer profissionais do lado dele para fazer ele crescer, como eu estava falando. Ele tem que querer isso daí.
Ele tem que saber que a Norma está no grupo. Ó, agora em janeiro, fevereiro. Em fevereiro, eu estou indo para Belém do Pará. Vou passar 20 dias em Belém do Pará, porque eu fui contratado por uma escritora, aonde ela vai fazer ela vai fazer o lançamento do livro dela, e já é outra editora, tal, mas ela vai precisar fazer toda essa organização para captação. Eu começo em fevereiro. Então vou começar a pagar para você agora, porque quando chegar em fevereiro, eu já tenho 90% pago, a sua passagem de ida e vinda, a sua despesa. Então, eu incluo tudo, mas eu vejo o que ela quer. Ela está buscando um profissional do mercado que sabe chegar identificar quem é um potencial investidor para ela, sabe entrar no site, sabe cadastrar a proposta dela, sabe fazer a alavancação da proposta dela, sabe botar uma empresa que possa orientá-la para isso daí. Você trabalha com isso. Nós temos o Orlando está aí agora na academia, chupando cana. Quem aguenta uma coisa dessa? Chupando cana e assistindo. Ele está mais chupando cana do que... E assistindo a nossa live. Orlando é outro nível, tá? Então, assim, nós temos pessoas com conhecimento. Orlando trabalhou a vida dele toda dentro de um banco, conhece o sistema financeiro, poderia ajudar muito, tem feito projetos, tem sido orientado, só que o pessoal quer o seguinte: Orlando, faz para mim de graça. Norma, faz para mim de graça. Não. Rodrigo, faz para mim de graça. Gente, o meu cafezinho aqui, ó, esse cafezinho que tá aqui, ele custa o açúcar, ele custa o café, custa a xícara, custa o meu gás, custa o meu fogão, custa meu isqueiro, que aqui eu tenho um isqueirozinho, porque a gente está na nossa estrutura e ela não terminou ainda. A minha sandália que eu tenho que comprar, a minha roupa que eu tenho que vestir, a minha alimentação que eu tenho que estar alimentado para poder... É um conjunto de fatores que eu tenho que fazer isso. E tem os boletos que você tem que pagar, né? E olha, Norma, é muito Norma. É muito Norma. Eu imagino. Meu amor, eu não vivo da questão da literária, tá? Eu não vivo da literatura, eu não vivo da literatura. Não é porque, Rodrigo, tal, não é porque eu nunca me empolguei para viver da literatura. Eu faço isso porque, sabe, um hobby não é amor, gente. É um hobby. Eu relaxo. É verdade. É um hobby, para mim é um hobby. É porque eu amo, calma aí, gente, olha. Eu sou louco pelos meus filhos, eu amo a minha mãe, eu amo o meu violão, eu amo o meu cachorro Léo. Ali é outra história, sabe? Isso é outra história. Mas isso aqui é hobby. E o hobby eu faço para não ficar doido. Né? O hobby é só para não surtar, para não sair por aí querendo arrancar a cabeça de todo mundo. Essa é a questão. Então, profissionalmente, eu uno uma coisa com a outra porque eu também sou escritor, eu sou palestrante, eu sou professor. Eu me tornei algumas coisas na vida para ver se alguma coisa dava certo. Vai que lá na frente vai que dá certo. Vai que dá certo. Então, tem você. Vai que cola. Eu estou estudando constantemente, eu estou estudando. Vai que você... e me proporciona, Norma, isso me proporciona estar hoje aqui contigo, conhecendo você. Que está dentro desse mercado literário, que conhece inúmeros escritores, que pode fazer e, assim, ajudar, Norma. E você sabe que nós fazemos isso aqui com muita gente. Eu não cobro o Papo com o Autor, que é um canal que vai se tornar uma televisão dentro do Facebook, agora a partir de fevereiro. Não cobra para a gente fazer as entrevistas com os autores. Não cobra para a gente poder fazer a divulgação das redes sociais dele. Não cobra para a gente poder bater um papo, dar uma orientação, que a gente orienta juridicamente. A gente orienta profissionalmente. Olha os papos que a gente leva nos nossos grupos. Olha. E outra coisa, não sai, viu? A pessoa que sai do grupo, automaticamente já entra outra. São 28 grupos lotados. Norma, lotado de gente. Por quê? Porque eu acho que alguém aprende alguma coisa, né? Eu acho que alguém tira alguma coisa dali. Tem algum fundamento. Nossa. E os escritores, eles querem muita coisa e não estão dispostos a dar nada. Muitos deles. Né? E aí vem aquela alerta. Quando você for buscar alguma coisa, primeiro busque a orientação de quem está no mercado. E principalmente quem é o gestor desse tipo de pasta. Né? Quem é o profissional que é gestor desse tipo de pasta? É quem trabalha com projetos, com captação de recursos. Ele vai poder lhe ajudar. E olha, Norma, ainda vem outra coisa. Cuidado que vai aparecer muito depois dessa nossa live aqui. Pode aparecer muito gestor de projetos oferecendo muita coisa, mas não tem histórico. Né, Norma? Não tem histórico.
Ah, mas aí que eu falo, Rodrigo, eu não cortei na sua fala, mas aí que eu falo, é a mesma coisa que acontece com o escritor. É, Tudo que aparecer, você tem que analisar, pesquisar, né, ver a vericidade, ver a veracidade daquela informação, daquilo que estão te trazendo. É isso que não acontece, você entendeu? Você não pode acreditar só na palavra, né? Eu acho que tudo tem que ser documentado, né? Nada que eu falo, ó, Rodrigo, eu vou fazer isso para você lá na sua editora ou alguma. Se eu não documentar, eu posso mudar de opinião amanhã e te concordo, largar na mão, concordo. entendeu? Então, quer dizer, eu acho que essa maturidade está na hora dos escritores conseguirem, por quê? Para eles terem o sucesso e alavancar o seu objetivo, entendeu? E eu acho que essa é a nossa missão, viu, Norma, Rodrigo, assim, de... tem uma coisa pior ainda, Norma. E tem uma coisa pior ainda. Ah, Quando esses escritores são lesados, tá? uhum, Né, nos contratos, tal, esse tipo de coisa, existe uma coisa chamada defensoria pública. Analise exato. bem, né? A defensoria pública. A defensoria pública é para qualquer tipo de necessidade que você tenha. Você paga, já está Exato. pagando por isso. A dificuldade para a Uhum, gente ter acesso à defensoria pública é você ter a senha, né, para você conseguir fazer isso. Mas é porque, ou então, você tem condições para pagar um advogado particular. E existe processo que uhum. você paga no vencimento do processo, né? Que o advogado pode entrar e requerer a justiça gratuita. Ou então ele Exato. solicitar que a parte lá acionada pague as custas do processo. Isso daí Uhum, ela é possível. Os escritores querem que você indique o seu advogado, o seu escritório de advocacia, para poder responder um processo dele que ele teve um problema lá. E não querem nem saber onde é a defensoria pública da sua cidade. Eles não querem quando outra coisa, quando há concurso, quando há editais, quando há coisas para poder beneficiá-lo, eles não sabem. E quando sabem por não participar, eles dizem que aquilo não existe. Então, existe um boicote dentro dos próprios escritores que eles não. Ah, eu não sei se é o meio, eu acredito, Norma, que isso muito é o meio onde o pessoal viva. Eu acredito que nós somos, eu acredito muito nisso, tá, Norma? Nós somos frutos do meio em que convivemos. Não é onde vivemos, exatamente. não é onde vivemos, é em que convivemos. Como Não, porque vivemos, eu posso viver numa família desgraçada, imoral, uma família toda deturpada, e eu posso conviver com pessoas de sucesso, e isso vai mudar a minha mentalidade. Eu vou querer sair Uhum, da onde eu estou para estar naquele local onde me proporciona outras coisas. O problema é que nós não temos exato, escritores que estão convivendo em locais que possam agregar a eles conhecimento, informação. exato, Essa exato. é a realidade. E eu acho assim, e tem muitos escritores também, Rodrigo, eu vejo agora no grupo, nas suas entrevistas mesmo, que é incrível, você tem que trabalhar também com pessoas também que acreditam no potencial dele, né? Porque É. senão você não tira leite de pedra, sabe? E eu vejo muitos escritores que não acreditam no seu próprio potencial. Ele Não, escreve não o acredito. livro é maravilhoso, mas ele mesmo, ele não se reconhece, ele não acredita no seu... Aí fica muito difícil o seu trabalho, porque quem não acredita em si, não acredita em mais ninguém. Tudo começa por você. Eu já mudo logo a conversa. Olha, gente, eu sou um cara. Quem me conhece pessoalmente, quem me conhece pessoalmente, Norma, já viu minha forma de falar e de lidar. Hoje eu estou aqui nos grupos, no meu grupo número 14 do Papo com o Autor, me fizeram uma pergunta e pediram para que eu pudesse passar para o grupo. E foi o 14, até o 22, o pessoal, todo mundo falando, professor, cadê sua opinião sobre o Catar? Porque lá você não pode, eu não posso beijar a minha esposa, minha namorada no meio da rua, eu não posso ofertar carinho à pessoa do mesmo sexo, eu não posso expressar, eu sendo homossexual, não posso dizer que eu sou homossexual no meio da rua, nem tampouco carregar a bandeira LGBT, não sei o que, não sei o que lá mais. Eu não posso. E o pessoal veio perguntar e quiseram que eu postasse no nosso grupo uma cartinha, sabe? Sem vergonha,
dizendo assim, vamos boicotar a Copa do Mundo Catar porque é contra o LGBT e tal, tal. Eu mandei se lascar. E eu vou explicar o porquê. Cultura foi feito para ser respeitada. Quem foi para lá foi sabendo as normas. Se não pode beber, não tem bebida em restaurante, não tem bebida em bar, não tem nada disso. Não queira impor suas putarias, suas servergonhices que você faz aqui no Brasil e ninguém manda em nada, em culturas que é proibidas. Você sendo homossexual ou não é dentro de um quarto. A sua opção sexual é dentro de um quarto, quatro paredes, com seu companheiro ou seus companheiros. Não é no meio da rua. Eu sou hétero e eu não tô preocupado, porque se tiver agora, o Brasil for para a semifinal, Norma, eu vou para o Catar, que eu ganhei a semifinal e a final. Eu fui presenteado com isso daí. Então, para mim é uma honra. Então, se acontecer, e eu espero que o Brasil ganhe a Copa do Mundo, porque eu sou brasileiro, não sou jogador, então eu sou brasileiro, acima de tudo. Então, as pessoas não querem seguir normas. As pessoas não querem seguir normas. E quando você não segue normas, você paga um preço. E pessoas que não seguem normas induzem outras pessoas aí na mentalidade dela e acaba a pessoa que estava no seu canto, quietinho, vivendo sua vida com integridade, respeitando as normas da família, do trabalho, das empresas. Olha o que a gente está falando, as editoras, tem uma norma lá dentro, ela precisa vender para se manter. Aí ela vai vender. O que é que você está buscando? Se você estiver buscando a norma dessa empresa, você está pagando pela publicação do seu livro, mas não o desenvolvimento do seu produto. Saiba o que você está fazendo, né? Saiba o que você está, saiba onde você está entrando. Então, a sua opinião, quando ela não é fundamentada em cima da norma, nós estamos trabalhando agora a nossa editora, e é bem simples. O pessoal vai mandar o material para a gente. Nós vamos ter o trabalho de publicação avulso, ou seja, imprimir livros avulso. Eu quero imprimir 100 livros, eu vou imprimir o livro avulso. E ela já tem que... O livro pode estar com o nome da editora, não o nome da editora, não importa. De onde vem, de lá para cá. Seus trabalhos individuais. Nós vamos fazer impressão pela nossa editora, que é aquele cara que vai pagar para produzir o livro dele, com o nosso ISBN, com a logomarca da nossa editora, e nós vamos catalogar livros. Aí a pergunta vai ser o seguinte: você quer o quê? Você quer catalogar livros? Porque o que é catalogar livros? É você ter o seu livro nos nossos acordos comerciais com as nossas editoras, com as nossas livrarias físicas. E aí, esse catálogo é o seguinte: para eu poder vender os seus livros em plataformas e-commerce, lá é simples, eu vou dividir com você 50% nos nossos direitos autorais. Para você ter o seu livro numa prateleira, irmão, você só vai receber 10%. Porque, Norma, eu não tenho condições de pagar 50% ao autor e eu não tenho condições nenhuma de arcar com 50% da livraria. Eu vou viver com o quê? Com a empresa. É verdade. Você entendeu a diferença de uma coisa para outra? Eu vou deixar bem claro. Se você quiser imprimir o livro conosco, eu tenho meu livro avulso, eu quero fazer impressão aqui, o material é esse. Me manda o teu material, que eu vou mandar para a minha gráfica, que faz a impressão. Ela vai fazer a avaliação do custo e vai dizer, olha, o custo é esse daqui. Esse é o valor. Livro simples tem um valor, livro com imagens tem outro valor, livro com capa dura é outro valor. Se ele quiser um livro publicado dessa forma, publicado o livro, né, que vai para a nossa plataforma, vai para o nosso e-commerce e vai para outros, ali ele tem um valor também. E se ele quiser um livro catalogado, se ele quiser um livro na prateleira, aí ele vai ter outro valor também desse livro. Por que isso vai acontecer? Porque os seus custos, Normas, que a minha empresa tem. E esse negócio de que a editora não paga imposto, de que publicação não paga imposto, só para você ter uma ideia, o meu funcionário, não é que eu pague, não é que eu tenha, eu tenho que pagar 13º, 14º salário, não. Essa é a mentalidade de gente que não sabe o que é economia. Eu tenho o prazer de pagar imposto. Quanto mais funcionários eu tiver, mais imposto eu pago. E o meu imposto eu deduzo no meu imposto de renda o incentivo fiscal para a minha empresa, para os meus livros. Eu deduzo. É uma troca. É uma troca. É uma conscientização, Rodrigo, também que se deve fazer no meio do empresariado. Por quê?
O empreendedor, o empresário, ele não sabe disso. Ele acha que ele vai tirar 100 mil, 200 mil da sua receita e isso vai água abaixo, ele não vai ter esse recurso. Quando ele entende a Lei Rouanet, quando ele sabe dos processos de editais, que o que ele investe na cultura, em outras ações, na dedução do imposto de renda, ele tem esse abatimento. Então, ele não está te dando nada, ele está facilitando para que alavanque o mercado do livro. Então, também essa é um tipo de conscientização que devemos levar para o empresário. Enfim, eu acho que a nossa live, ela tem 1 hora de duração, é isso. Eu quero agradecer aqui, ó, um grande amigo que está presente aí, ó, na live, o Luiz Nurit. Um abraço, Luiz. Ele está aí presente. Nós estamos, assim, imbuídos num projeto aí de um grande escritor, que fez uma pesquisa de um livro que é São Tomé, de uma região aí que nós estamos trabalhando, estamos captando recurso para fazer uma 2ª edição especial do livro, sabe? E vamos, assim, nesse trabalho em conjunto para dar visibilidade, né? Eu não sei se eu comentei com você, eu tenho um grupo de leitores, né? E nesse grupo de leitores, a finalidade é ler um livro ao mês e depois, no final, a gente faz uma live com todas as pessoas que leram o livro para trazer as suas considerações. E eu aproveito e deixar o convite aí para os seus grupos, esses escritores independentes que têm os seus livros e possam participar também desse projeto, trazendo a sua obra. É um grupo até pequeno, mas aí ajuda também a dar visibilidade para esses escritores, para que participem, para que nos enviem em PDF a sua obra, para que nós possamos disponibilizá-la, né, para os leitores, e está fazendo a leitura aí desse livro, e depois a gente traz o escritor na live, né, para que ele também fale da sua obra. Eu quero participar, viu? Eu quero participar. Me manda o PDF aí do seu livro. Eu quero, assim, na verdade, assim, dizer para você que o seu trabalho é um trabalho muito legal, você tem muito empenho aí no que você faz, ajudando, né? E na vida é assim, né? A gente, tipo assim, você dá e recebe, né? Você ajuda, verdade. Isso vem a gente não tem limite, a gente não sabe, assim, a importância da devolutiva dessas ações para a gente, mas aquilo que eu já falei, a gente também tem que se conscientizar que todas as ações, que todo trabalho, ele tem que ter respeito e ser precificado. Com certeza. Certo? Nada é de graça. Por quê? Quem não tem condições, deixo mais uma vez, tem a mim, o Orlando e outras pessoas, você, que sabem fazer as elaborações de projetos, entendeu? Vamos contatar essas pessoas, vamos elaborar um projeto do seu livro, da sua obra. Está aí, né, os incentivos, né, fiscais, né? Vamos tirar, empresário aí está... Olha, sinceramente, eu faço parte de 4 editais. Tem vários empresários com dinheiros disponíveis para colocar, entendeu? Em projetos, só que não tem projetos bons. Por quê? Se você falar para mim, ou uma pessoa falar agora para mim, Nora, eu ouvi você falar, então eu vou sentar e vou fazer o meu próprio projeto, esquece, ela não vai fazer. Não vai. Né? Tem tudo um conhecimento, não é assim, você pega um papel, vai escrever, tem toda uma linguagem empresarial, tem toda uma linguagem, né? Você tem que ter a Bíblia lá da Lei Rouanet lá debaixo. O projeto é para profissionais elaborar, não é para qualquer um. Você tem que estudar. Você tem que
você tem que detalhar, pesquisar a própria Lei Rouanet, né? Porque tem sempre as mudanças e outras leis Isso. também, e assim também os projetos sociais também. Eles estão abertos, cheio de empresários que querem colaborar. Mas só o que eu escuto deles é o seguinte: não se tem bons Não vale a projetos pena. para aprovar. É. As secretarias de vários âmbitos, elas não assinam determinados projetos, porque são projetos que não correspondem, né, às leis. Então, Uhum. quer dizer, não é coisa fácil. Assim, eu admiro e respeito o trabalho do escritor, mas o escritor também tem que respeitar os trabalhos dos assessores, dos Concordo. gestores, das editoras que são responsáveis e faz um trabalho sério. Senão, vão cair na mão né, de Vão. quem percebe que você não tem o mínimo de conhecimento. Verdade, verdade. Fica o recado, né, Norma? É mais fácil e mais barato para o profissional buscar um profissional do setor, ou ele Uhum, pagar um preço caríssimo, né? Ele ter a possibilidade dele pagar um preço caro, que é o não sucesso da obra dele. Depois ele vai botar a culpa em todo mundo. Então, assim, exato. Norma, meu amor, eu quero depois que você me passe o seu e-mail, para que o pessoal entre em contato Uhum, com você, que eu vou deixar na descrição desse nosso vídeo, vou postar isso aqui lá no Facebook, vou deixar aqui no nosso canal, para que o pessoal possa estar buscando e falando com você constantemente. E quem quiser, uhum, não é brincadeira, gente. Você, escritor, você precisa ter orientação profissional. Eu cheguei aonde exato. eu cheguei é porque eu não tive orientação profissional. Só que eu estou desde 2002 estudando. Uhum. 2002 são 20 anos. É, São 20 anos comendo livro, comendo jornais. Não era nem livro antigamente, era jornais. Nos jornais tinha lá jornais. atrás, nas costas deles, os editais. E eu estava ali lendo e relendo, comprava jornal. Quem conviveu comigo sabe que quando eu estou na capital, quando eu chego em casa, eu chego com um jornal. Nós não temos jornais no interior. Em São Paulo, então, eu era apaixonado pelo amarelinho. Não era porque Uhum. vinha informação de concursos de É, são editais, de empregos, e você tinha a possibilidade também de colocar umas notas lá. Né? Então eu sempre fui esse cara de pesquisar. Cheguei onde cheguei, com conhecimento, e ainda não tenho ainda 1% da capacidade do conhecimento necessário para você conseguir aprovar um projeto rápido, porque requer tempo, requer dedicação. E ninguém tem isso. Mas busquem profissionais que conheçam do mercado, que tenham meios para poder ajudar vocês. E assim, tá aqui o contato, vou deixar todas as informações de Norma, já tem o Instagram dela, vou deixar o e-mail, que é a forma mais fácil de você poder falar com a gente. O pessoal tá falando, mandando aquele currículo later para nós, e aí bota lá o nome, tá, o Uhum. CPF. Falei, gente, pelo amor de Deus, quando mandar uma proposta para a empresa, bota pelo menos o teu e-mail. Ah, mas é porque proposta comercial não manda e-mail, só se for na sua cabeça. Manda um e-mail. Não quero saber do seu É, currículo. Manda uma proposta com e-mail para que a pessoa possa entrar em contato com você da melhor forma, porque celular a gente perde, troca de número, e o e-mail ele torna-se mais vitalício. Então, vou deixar o uhum. contato da Norma, o e-mail da Norma aqui na descrição. E nós temos o nosso grupo Papo com o Autor, para que você possa, quem quiser entrar, está aberto, né, Norma? Tem os links no nosso perfil. Quem quiser entrar, é aberto lá. Nós não revogamos os links. Tá? E outra coisa, o nosso Uhum. grupo falou que não deve, é removido sem conversa fiada. Lá é É verdade. papo, já diz o nome, é papo com o autor. Necessidade no privado e todo mundo está disponível para poder ajudar dentro das suas possibilidades. Né? Norma, meu amor, muito obrigado Exato. pelo carinho, pela atenção. Eu acho que Obrigada. mais elucidado, um bate-papo mais elucidado do que esse, ainda não tive aqui dentro desse setor, tá? Dentro do setor mesmo. Mas a gente, quando você tiver qualquer obra, quiser indicar também qualquer profissional para bater um papo com a gente, manda. Autor, Certo, tá? Manda. Você sabe que com a gente não tem frescura. Aqui a gente conversa certo, dessa forma. E em breve certo. mais uma vez, eu sempre falo, eu estou convidando, você já está convidada, intimada, agora a partir de fevereiro do ano que vem, a nossa sede está pronta. Vou trazer você aqui para Balneário para passar um dia do autor conosco.
com Olha, todos os cursos por nós. é balneário É aí? balneário, é É balneário. balneário E essa pertinho, região? é Nossa, balneário, não né? sabia. Então, todas as Que curtas pela legal, gente, tem vários escritores aí que eu tenho contato, e aí, olha, aí dá para fazer uma ponte aí com você, que pode. você está fazendo estudo. Não sabe, desconhecia que era aí É em Balneário Balneário. Camboriú, nós estamos montando a nossa estruturazinha aqui em Balneário Camboriú. Aqui vai ser nosso espaço papo com o autor físico mesmo. Nós estamos montando toda uma estrutura de TV. Aí, então, assim, todos os Uhum, cursos com passagem de ida e vinda. E tem uma, tá? Não, eu esqueci de falar. Todos os nossos projetos agora que nós fazemos com as pessoas, seja livro, seja impressão, seja esse convite para você sair daí e poder vir para cá, vai ter um seguro. Nós fechamos um acordo com uma parceria com o Banco BTG Pactual, onde todos que fecharem uhum, qualquer projeto com a gente vai vir assegurado. Então é um risco a menos que a uhum, pessoa corre. E aproveitando o embalo, tá? Já agora no finalzinho, lembre, pessoal, que o nosso uhum. concurso Papo com o Autor, olha a norma interessante, Norma. O pessoal está dizendo que é caro se inscrever em um concurso para ganhar R$ 30.000 por R$ 50. Ainda estão pedindo para fazer Uhum. inscrição de graça. Olha a norma, de graça. A gente não está tomando nem a injeção do Covid. Quanto mais, norma, é porque você tem que ir, né? Você tem que ir até o posto. Você tem que ir até o posto. É, Então, um é, concurso tem que desse, ser. cara, um concurso desse, para muitas pessoas poder participar, para ter o seu livro publicado ou o seu livro divulgado, qualquer gênero pode participar, o pessoal ainda está achando ruim. Então, eu não me surpreendo com isso, mas às vezes me deixa assim meio intrigado como é que o ser humano consegue perder oportunidades que são investimentos, pode ser que dê retorno ou não, mas tudo tem que ser aplicado para que você tenha retorno na vida. Se não for assim, É experiência. experiência, experiência. Se não for assim, não vai, né? Meu amor, deixe suas considerações para o pessoal e Tá. eu só tenho que agradecer. E ainda vou encher muito seu saco ainda, você sabe disso. E eu só tenho que agradecer a você. Então, eu quero te dizer, Rodrigo, antes das minhas considerações, eu tenho uma pessoa assim que já me acompanha nesse processo aí do literário, dos projetos, e ela é da sua região aí de Camboriú, e futuramente eu ponho você em contato com ela, Maravilha. porque ela que faz a ponte aí com os escritores que eu conheço. Então, breve você vai conhecer essa Muito pessoa, tá? Ele obrigado. está aqui na live, você vai conhecer ele na pessoa física dele, Pronto, né? E ótimo. Ótimo. em contato, porque ele também tem contato com os outros escritores aí. E aí eu acho que é uma boa ideia, porque eu sou de São Paulo, vocês aí são da mesma região. E, bom, mais uma vez eu quero agradecer, Rodrigo, a oportunidade de estar aqui. Para mim foi um grande incentivo. No que eu puder ajudar o seu projeto, ajudar a sua editora, ajudar as pessoas, os escritores, porque eu acho que levar informação, ajudar a chegar à cultura a todos é nossa missão e também é uma das leis, né, Isso. prioridade das leis da cultura da Rouanet, e incentivar as pessoas a elaborarem os seus projetos, a buscarem o financiamento para que possam alavancar o mercado. E aí, se nós conscientizarmos, né, dessa possibilidade de ação, né, de atuação, eu acho que nós vamos estar beneficiando muitos escritores, né, É. porque a gente sabe como faz falta a informação. Eu não vou culpar, como eu já disse aqui, só as editoras, É, mas a busca de conhecimento, a leitura, principalmente, é necessária, com né? certeza. Porque Não é só quanto escrever, né? mais não é só escrever, porque às vezes o escritor fala, eu escrevo, escreve a sua obra e acabou. Mas ele tem que ler outros autores, ele tem que navegar em outros, né, em outros mares, né, para trazer outros conhecimentos, né, e expandir isso. E não tem outra saída a não ser buscar o conhecimento através da leitura. E esse é o nosso objetivo. Verdade. O escritor não vive sem o leitor, e o leitor não vive sem o escritor. É um Sem os casamento dois, eterno. o mercado se acaba. Então, vamos, gente, pelo amor de Deus, valorizar muito, porque só o conhecimento também vai tirar o povo dessa situação assim que nós
vivemos nos dias atuais, né, de tantas dificuldades, de tantas indecisões, de tantas angústias, e uma série de coisas aí, de motivos aí, de situações sociais que abalam o ser humano, mas quando você vai ver a realidade disso tudo, é uma grande falta de conhecimento. Educação é prioridade, leitura é prioridade, por isso que eu sempre incentivo as pessoas, vamos ler, porque é só através da literatura, da leitura, do conhecimento que a gente sai do lugar comum, né, Rodrigo? É verdade, não, é verdade. Infelizmente as pessoas querem muito, mas não querem se dedicar ao volume que eles querem, né? Eu deixo um recado para o pessoal o seguinte: não é fácil. Não é fácil. Toda conquista tem um preço, e eu não estou falando só do financeiro, principalmente o emocional. Mas aquele que sabe aonde quer chegar, aquele que tem um plano da sua vida para aquilo que ele quer, já definido aqui, ó, e anotado no papel, e olhar aquilo todo dia, pode até ser que o caminho que você esteja andando nesse momento esteja lhe levando para o outro lado. Continua caminhando, porque todos os caminhos vão trazer você ao seu objetivo, não importa. Pode atrasar um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Mas você tem que ter uma mente, falei até hoje lá no Facebook isso, você tem que buscar ter uma mente limpa e vazia para você ouvir a direção, observar a direção. Porque às vezes a mente cheia de histórias, a mente cheia de barulho, atrapalha o seu foco, a sua visão, e você acaba se desviando e com isso trazendo acidentes trágicos no seu caminho, tá? Então, minha mãe, eu lembro quando foi minha mãe, eu fui casar, minha mãe falava assim comigo: não case, essa mulher não é para você. Aí minha mãe: não case, essa mulher não é para você. Mas não tem nada não. No dia que eu fui casar, entrando na igreja, falei: minha mãe, eu não vou casar não. Ela falou: agora você vai casar, seu desgraçado. Agora eu lhe disse durante 1 ano que essa mulher não era para você. Agora você vai casar. Eu casei e eu sei o que é que minha mãe estava falando. Muitos barulhos evitaram de eu prestar atenção no meu futuro, e eu perdi um bom tempo da minha vida porque eu não estava prestando atenção e eu não estava em silêncio aqui, ó. Então hoje eu sei o que é que aconteceu comigo e eu torço para que outras pessoas não cometam os mesmos erros. Mas a vida é feita de erros, e esses erros nos traz acertos, e esses acertos nos traz caminhos, nos mostram caminhos no meio da tempestade, no meio da miséria, a gente na lama, desgraçado, a gente acha caminhos. Insistam, persistam. Você pode estar achando que está fazendo tudo errado, mas continua no seu objetivo. Uma hora ele vai dar certo, uma hora o resultado chega. Mais cedo ou mais tarde. Né, Norma? Meu amor, muito obrigado, tá? Um excelente dia para você. Uma honra estar aqui presencialmente contigo e vendo nessa live. Eu espero que as pessoas aprendam um pouco com um pouquinho da nossa experiência, né? Um pouquinho da nossa história, um pouquinho do que a gente está trazendo dia após dia para as pessoas, para que elas possam crescer. Lembre, isso aqui foi feito para você que vai assistir poder crescer. Se isso for uma semente no seu terreno fértil, para a gente já valeu a pena demais. Não é verdade? Beijão, beijão a todos. Obrigada a todos que estiveram na live. Tchau, Rodrigo. Obrigado, meu amor. Tchau. Tchau.